Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que momento que você estará vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindes. Bem-vindes. Bem-vindes, vindos, vindas, enfim. Eu me chamo André. Eu sou a Jéssica. A gente vai fazer uma breve audiodescrição para que outras pessoas que têm algum tipo de deficiência visual possam enxergar o que está acontecendo nessa nossa prosa. Eu sou um rapaz branco, cheio de barba, com óculos meio fininho na cara, com o olho meio fechado, um cabelo preso numa faixa e uma blusa branca. Eu tô dividindo a tela com a Andréa. Eu me considero uma pessoa parda, cabelos cacheados. E no nosso fundo tem uma florestinha aqui, uma parede branca cheia de plantas. E na porta, ao lado dessas plantas, tem um bordado da Marielle. É isso, conseguimos. Bom, pessoal, eu, André e a Jéssica, a gente faz parte da VOA. A VOA é uma empresa de educação empreendedora. A gente começou aqui em Santa Rita em 2014 e a gente tenta espalhar uma visão de empreendedorismo para gerar impacto socioambiental, para tentar transformar o nosso planeta e tentar resolver os grandes problemas do nosso planeta. A gente tenta educar, inspirar e aprender sempre sobre isso, sempre empreendedorismo nesse sentido. Bom, saiu o edital da Aldir Blanc aqui em Santa Rita do Sapucaí, né, que é esse edital que contempla a área da cultura e da economia criativa em todo o nosso país. É um edital que veio para auxiliar, né, trazer um auxílio emergencial para esses profissionais. E quando surgiu esse edital aqui na cidade, a gente pensou em como a gente poderia trazer algo da VOA para esses profissionais, já que a gente estava percebendo que não só com eles, mas também com o nosso negócio, não estava sendo nada fácil sobreviver com o negócio durante a pandemia. E infelizmente a gente chegou a acompanhar negócios de pessoas próximas que tiveram que fechar. E isso é muito doído. A gente sabe como é difícil criar um negócio e a gente acompanhar esse processo é muito complicado. Então a ideia nossa foi uma prosa, né? Um bate-papo com empreendedores que estão conseguindo fazer algo diferente e sobreviver e às vezes até conseguir um faturamento interessante durante a pandemia, mesmo nessa crise, né, agravada pela pandemia, né, que estão conseguindo realmente inovar nesse momento tão difícil e que são referência para a gente. Então a ideia era a gente pegar essa referência, essa inspiração que a gente tem como negócio nessas empresas e compartilhar essa experiência deles para outras empresas. E aí nasceu Inventando Moda, né? Porque o mineiro não inova, o mineiro inventa moda. A gente estava assistindo um programa que teve uma fala, né, de uma mineira, né? Uhum. E a gente achou sensacional. A gente já tinha criado a proposta, né? Tava até com outro nome, e aí na hora que a gente assistiu isso na televisão, a gente, nossa, é isso, o mineiro não inova, o mineiro inventa moda. Inspiração The Voice Brasil. O The Voice, né, é verdade, a gente tava assistindo The Voice. E aí a gente, né, trabalhou esse nome de evento, né, inventando no moda, bem jeito mineiro de ser, de ver a vida. E principalmente assim, a criação desse evento inspirado, né, em amigos que estão empreendendo um negócio muito diferente, né, no Bruno e na Natália, que criaram a Pastelzinho Corporation esse ano, né, Bruno? E a gente tem acompanhado, né, o trabalho deles pelas redes sociais e a gente está encantado, né, desde o início assim, com a proposta, com a inovação que eles proporam aqui para a cidade, né, porque a gente sempre analisa a inovação no âmbito local primeiro, né, porque é o primeiro impacto, enfim, né, do negócio, é com o público da cidade e a gente tem um mercado, não sei se a gente pode falar um mercado, mas uma área, né, um nicho de pastelzinho aqui na cidade muito tradicional, né, que é o pastelzinho no Mercadão.
E é uma coisa assim que é sempre recomendada por pessoas da cidade. E eles criaram um negócio, né? Eles trabalham com pastelzinho, só que de uma forma totalmente diferente, com uma comunicação super diferenciada, muito divertida de acompanhar, muito próxima, né? Uma comunicação que realmente se aproxima das pessoas, que ouve, né, o seu público, né, os seus clientes. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e que a gente admira, né? Neles é essa questão de ouvir o seu público, de aprender com o seu público, sabe? E usar muito bem as redes sociais para poder entregar valor para os seus clientes, né? Mostrar quais são os seus valores e o que pode trazer. A gente fica aqui babando nas fotos dos pastéis, assim, Com a sabe? boca cheia de água. Com a boca cheia de água, respondendo as pesquisas, enfim. A gente realmente ficou fã da marca de vocês, a gente é fã do trabalho de vocês, já somos amigos há um tempo, com orgulho. E, enfim, é isso. Vocês realmente inspiraram a gente. A gente já estava vendo esses problemas acontecer. A gente pensou, poxa, tem gente fazendo tanta coisa bacana como vocês estavam fazendo. A gente, vamos fazer um bate-papo e trazer um pouquinho disso para fora para tentar inspirar, né, outros empreendedores aqui da cidade, ou pessoas que tiveram que fechar o seu negócio Uhum. e disseminar um pouco de conceito de economia criativa, enfim, ajudar essas pessoas que nem sabem que empreendem na economia criativa, não sabem o que é economia criativa, estão tentando sobreviver do próprio trabalho. E foi mais ou menos isso. Muito obrigada, viu, Bruno, por ter aceito o convite. Agradeço a Natália. Vocês são uma grande inspiração pra gente. E é uma honra pra gente estrear o Inventando Moda com vocês. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço muito, André, a Jéssica aí por, né, pensarem na gente e por verem a gente, né, como isso tudo, né? A gente até fica muito lisonjeado mesmo. A gente está tentando fazer um trabalho legal, assim, a gente fica muito feliz quando as pessoas, né, começam a reconhecer. Obrigadão, gente. Imagina, não tem que agradecer não, a gente que agradece, se delicia. Ô, Bruno, mas conta pra gente, é pastelzinho ou é pastelão? Então, é um pastelão, né? E é engraçado que o pessoal, né, esse nome pastelzinho, Pastelzinho Corporation, né, surgiu como pastelzinho, né? Foi até uma ideia da Natália, essa parte do pastelzinho, porque a gente sempre fala assim, vamos comer um pastelzinho, não sei o que, um pastelzinho, por mais, né, grande que ele seja, a gente fala um pastelzinho e tal. Imagina se a gente colocasse esse nome numa marca e tal, como é que isso é legal, né? Porque tem um apego afetivo massa. E realmente, né, pegou esse nome pastelzinho e a galera fala, nossa, eu achava que era um pastelzinho menor, né? E tal, isso que dá para alimentar uma família e tal. O pessoal, quando chega na casa, direto manda esse feedback. Né? E o corporation veio da minha parte, né? Fala assim, pastelzinho é muito massa, mas imagina uma corporação, né? Imagina, né? A gente fez um desenho, toda a criação da logo é nossa, né? Então eu desenhei um personagemzinho, né? Um pastelzinho lá e tudo. Porque imagina se ele fosse dono de uma corporação, né? E ele é o pastelzinho. E aí a gente que chegou nesse nome, né? É meio doido, assim, mas chegamos dessa forma, assim, deixamos a criatividade solta e derrubamos qualquer tipo de estereótipo de marca que existe aí. Exatamente, a gente sente muito isso mesmo, assim, né? Como vocês romperam um padrão, enfim, vocês realmente pensaram em algo assim, fora do padrão, né? Não vamos fazer nada dentro do normal, vamos fazer algo diferente. Ficou realmente muito divertido, deu pra sentir essa diversão que vocês tiveram na hora de criar. Mas conta pra gente um pouquinho como é que chegou nisso, Brunão. Um pouquinho da sua trajetória. Só antes disso, tenta se descrever um pouquinho Ah, para as pessoas entenderem quem é você aí. beleza. O cara que tá falando com essa voz totalmente lenta, que todo mundo observa, é o Bruno, né? Eu sou um cara relativamente alto, sou branco, tenho um barbão,
Tô com um óculos meio quadrado, né? Cabelinho jogadinho pra cima e parede atrás de mim totalmente branca. Tô com uma camiseta branca por baixo e em cima uma blusa meio, meio bege. Então, o Pastelzinho ele é uma empresa que ele foi constituída, né, por duas pessoas, né, sendo eu uma delas e a outra a Natália, que é minha sócia. Eu moro aqui em Santa Rita tem algum tempo, acho que vão fazer 7 anos agora. Né? A Natália chegou aqui há 2 anos mais ou menos, ela veio de São Paulo, eu vim de Varginha. E a gente se conheceu aqui, a gente trabalhava numa agência que chama Reiu, ela existe até hoje. Né? Eu era um dos sócios lá e ela veio para cá para trabalhar com mídia e lá a gente se conheceu. Né? A gente tem um relacionamento também. E aí, depois de um tempo que a gente trabalhando nessa agência, né, a Natália ela tem essa formação em marketing e eu estou me formando em administração, mas já fiz engenharia também de computação, então domino bastante sobre programação. A gente acabou saindo da agência, né, por rumos da vida nossa, assim, de ambições e coisas que a gente estava buscando um cuidado pessoal maior com as nossas vidas e tal, uma mudança. E a gente começou, né, a passar um tempo assim pensando o que a gente, né, faria nos próximos capítulos aí das nossas vidas, né? E até então quando eu estava fazendo essa transição, eu sempre tive vontade de ter, né, um restaurante, uma hamburgueria, alguma coisa nesse tipo. Estava procurando algo nesse formato, né? Tanto é que um projeto que eu tinha era lançar uma casa de panchos, né? Que no caso seriam tipo uns hot dogs turbinados, assim, né? E a gente foi olhando isso, fui fazendo algumas aquisições, comprando algumas coisas, né? Mas só que esse projeto nunca chegava, assim. A gente comprava as coisas e nunca estava o suficiente para a gente começar. Até que, né, aí eu dei um tempo, né, fiquei um mês pensando e tal, o que a gente faria. Até que um dia a gente viu um vídeo de um cara que foi, assim, uma inspiração para a gente, talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente podem até conhecer. É um cara que abriu uma hamburgueria em 24 horas, ele gravou no YouTube, assim, sabe? Ele, assim, da casa dele mesmo, ele foi no supermercado, comprou os pães, comprou tudo que tinha para fazer, na própria frigideirona dele lá mesmo, as coisas assim, tipo fogãozinho, cozinha pequena. Ele foi, criou um Facebook, criou um WhatsApp, chamou uns amigos para entregar para ele e gravou um vídeo assim, né? Como abrir um hamburguerinho em 24 horas. O cara lá, eu não lembro qual que era a cidade dele, mas é uma cidade de um porte maior, o cara conseguiu vender, assim, tipo, muito hambúrguer, todo o estoque dele, assim, que ele comprou no dia, sabe? Um negócio de um dia, de 24 horas, né? Aí eu e a Natália, a gente tava, assim, inconformado, falando assim, gente, mas por que a gente tá complicando tanto para fazer as coisas, sabe? Pode ser muito mais simples que isso. Olha só esse cara, velho, abre um hamburguerinho 24 horas, e a gente tá aqui, compra as coisas e demora, e aí a gente não consegue abrir nunca, e aí fica pensando, mas e se fazer? Mas como que nós vamos conseguir motoboy? Como que a gente vai conseguir gente para entregar pra gente? Como que nós vamos fazer isso? Quais que são as receitas? Como que nós vamos produzir? Como que nós vamos cozinhar? Sabe, a gente tem uma mania muito grande de complicar as coisas, né? E aí a gente decidiu fazer um exercício de falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos abrir alguma coisa em 24 horas, a gente, sem complicar, sem pensar, se der errado, não tem problema, foi um teste só. A gente vai pegar e vai fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa, porque não é possível.
Então a gente, né, pegou para pensar um tempo assim, será que a gente consegue fazer, né? Vamos fazer uma hamburgueria? Ah, não, acho que tem hambúrguer demais na cidade e tal. Ah, vamos fazer alguma coisa assim que seja aparentemente mais simples, né? A gente tinha comprado uns tachos, né? Que é uma panela grandona, assim, que você coloca óleo para fritar as coisas. E tava ali parado. Aí a Natália falou: olha, a gente já fez pastel uma vez no acampamento que a gente foi de jovem e tal lá da igreja. E E não é difícil, eu acho que dá para fazer. Acho que dá para fazer e não vai ser tão complicado assim. A gente já tem o tacho e tal. E eu falei assim: é verdade, né? Eu costumo fazer tanto pastel e tal, em casa para eu comer mesmo, né? Eu gostava de fazer, né? E aí, ah, vamos fazer pastel então. Nossa, show! Pastel, né? Pastel é uma coisa que todo mundo gosta. Eu não conheço ninguém que odeia pastel. Se alguém odeia pastel, provavelmente é um problema psicológico. Que é muito assim, é difícil você ver alguém falar assim, não, odeio pastel. Né? Você não conhece essa pessoa. Assim. Todo mundo gosta de comer um pastelzinho, né? Quer ver o nome pastelzinho, né? E, então vamos fazer pastel, vamos procurar as coisas. Aí a gente pegou o carro, saiu, né? Foi andar no centro, foi ver, foi nos supermercados aqui, até da região aqui em Pouso Alegre, a gente deu um pulinho lá e fomos ver, o que que a gente precisa, o que que a gente tem que fazer, o que que a gente tem que comprar. Aí a gente falou, vamos ficar complicando, não, já tem tudo em casa, vamos só comprar as coisas, vamos começar com 4 sabores, né? Acho que alguma coisa assim que a gente começou. E aí fomos lá e começamos, cara. Criamos redes sociais, e aí a gente começou um processo de divulgação, né? E é importante ressaltar que o nosso dia um não vendeu nada. É a nossa maior frustração, assim, né? A gente não vendeu nada no primeiro dia, mas por quê? Ninguém conhecia a gente tinha acabado de criar as redes sociais, a gente tinha feito uma campanha dessas que você paga para o Facebook veicular, né? Só que por causa da pandemia ele decidiu que não iria veicular. A gente ficou aqui sentado esperando o primeiro pedido. E a gente Nossa. foi até o fim. Ficamos o primeiro dia sentado esperando vir algum pedido, mas a gente já estava preparado lá para fazer, né? Aí depois no segundo dia, né, os pedidos chegaram. Olha só. Que coisa, não. Mas é difícil, né, assim, pra começar, assim, é difícil. Geralmente a gente acessa a rede de amigos, né? Sim. É importante ressaltar, né? Essa parte, assim, todo mundo fala. Os primeiros clientes seus são sempre amigos e conhecidos, né? A gente fez um pacto, assim, pra gente, entre nós, falando assim, a gente não vai falar pra ninguém. A gente não vai falar pra ninguém que a gente conhece, a gente vai abrir, porque a gente tinha um negócio, assim, de querer provar para a gente que a gente conseguia, né, captar clientes que não fossem, né, do nosso ciclo, que o nosso produto ele tinha uma certa relevância para atingir pessoas fora do nosso ciclo, né? É muito que nem você falou, é muito comum, né? E todo mundo que eu conversei falou assim, os primeiros clientes sempre são os amigos, né? Eles ligam, eles pedem, eles dão uma força. A gente decidiu ir pelo caminho mais difícil, porque a gente queria, né, se desafiar mesmo, porque, que nem eu falei, era um teste, né? Foi um teste. E aí, à medida que os dias passaram, a gente falou, parece que a gente pode continuar fazendo isso, tá dando certo, tá indo mal, tá legal, estamos aprendendo, estamos gostando. Então, foi nessa caminhada aí que a gente foi. Muito bom, Sensacional. muito bom. Foi até bom vocês terem tido pouco cliente para ir se acostumando com os processos, né? Que o processo é muito disso. O pessoal fica achando que o processo a gente cria o processo. Não, o processo ele se cria pelo trabalho em si, pelo que vocês estão se propondo a fazer. E que a gente vai enxergando os processos e vai mapeando. Não, a gente tem que fazer isso aqui, assim, assado.
aí vai enxergando o que pode ser mais fácil de fazer, né? No caso, quando demora, o que a gente vai fazer, né? Mas vão surgindo os problemas do caminho, né? Sim, então, é até interessante falar também que assim, né, a gente até tinha, né, uma cozinha de casa normal, assim, né? A gente, nos primeiros dias, a gente mudou a configuração da cozinha umas 5, 6 vezes, assim, para fazer funcionar. Arrastava uma mesa para cá, colocava o negócio lá na frente, ah, não, mudava. Ah, não, aqui vai ficar mais fácil para eu conseguir me movimentar na cozinha. E aí, tipo, são coisas assim que você só aprende fazendo, né? É no teste, lá no dia a dia, você vê, ah, isso aqui fica melhor para mim, né? E também essa mentalidade, né? Que é uma mentalidade que, por exemplo, eu aprendi com startups, né? Que é essa mentalidade do errar rápido e corrigir mais rápido ainda, né? E é uma coisa que eu trouxe para o pastelzinho, assim, para a gente poder ter essa dinâmica, né? Ah, erramos nesse pedido, vamos melhorar agora para o próximo, vamos fazer assim, vamos mudar isso, vamos, sabe? Então, assim, a dinâmica dos primeiros dias para a gente foi uma dinâmica de aprendizado, assim, de errar rápido e corrigir mais rápido ainda, toda hora. Foi, assim, muito, muito pegado. Então, uma coisa que a gente aplica até hoje, assim, aqui, né? Teve um erro, já vamos corrigir a partir de agora, não vamos deixar para amanhã e tal. Então a gente tem essa política aqui dentro da empresa. De abraçar o erro, né, Brunão? Assim, o erro ele é muito bom pra gente aprender, ele é ruim quando a gente repete ele, né? Agora, quando a gente não Sim, repete, ele é muito valioso porque melhora o processo, melhora o trabalho de vocês, enfim, melhora para o cliente também. Mas uma coisa assim, na economia criativa eles têm esse lance de estar sempre criando, né? Na hora de produzir. E como que é isso para vocês, assim? Porque, né, a gente não trabalha com alimentos, mas a gente cozinha aqui em casa. E às vezes, e cozinha, né, praticamente todo dia, né, que a gente faz almoço e tudo mais. E às vezes a gente não tá com energia, né? Não tá com o clima. Como que é isso para vocês, assim, de manter um padrão, assim, mesmo sabendo que cozinha, culinária, é uma coisa que envolve, às vezes, num dia você tá assim, no outro dia você tá assado, e nunca é igual, né, Brunão? Todo dia é não, Por gostoso de mais fazer que vocês... pastel? Como é que é essa dinâmica, assim, de produção criativa, assim, para vocês? então a questão criativa ela está presente assim, em todos os aspectos da nossa empresa, né? Desde a comunicação até dentro da cozinha lá com mecanismos que a gente criou, né? Tipo, por exemplo, as pessoas costumam elogiar a gente, o nosso pastel dele chega sequinho em casa. Isso foi uma criação nossa aqui, sabe? A gente fez um mecanismo aqui e tal, todo com né, com umas grades, umas coisas assim para absorver essa gordura e tudo, né? E a gente foi criando, né, padrões, padrões mesmo assim para a gente poder seguir, que nem você falou, a culinária é bem disso, né? Cada dia sai de um jeito, né? Então, por exemplo, tem alimentos aqui que a gente prepara como carne e frango. Eles, no começo, por exemplo, a gente sente até hoje, às vezes, que um tempero sai diferente do outro, assim, sabe? É difícil acertar todos os dias igual, igual, igual. Então a gente começou a ter algumas questões de medidas, assim, padrões para a gente poder seguir. Porque assim, tem dia que a gente está inspirado e tal, a gente, né, é aqueles caras do churrasco que faz até assim, cai o salzinho e tal, mas tem dia que você não tá conseguindo, né, sei lá, entregar uma coisa legal e tudo. Então a gente se abraça bastante nessa referência, né? Não é uma coisa que precisa ser seguido cegamente, mas é uma referência para a gente poder manter, né, certo padrão nas coisas que a gente prepara, que foram criados, né, antes, para que, tipo, por exemplo, no caso de ter pessoas que não sou eu ou a Natália que está preparando, também ter essa referência, né? A gente pensa bastante nessa questão da gestão do conhecimento, né? De criar coisas tão simples o suficiente para que elas possam ser aplicadas por outras pessoas que às vezes estão chegando,
no outro dia, né, com a gente para ajudar, que teve momentos que a gente teve uma demanda assim que a gente precisou chamar amigos para estarem aqui com a gente. E aí eles já estavam aptos, né? Porque a gente criou alguns processos, algumas, né, direções que ficam, né, mais fácil da gente poder seguir. Então, assim, a criatividade é uma coisa que a gente faz assim antes, a gente tem o tempo, é que nem a criação dos sabores e tal. A gente, principalmente a Natália, que tem uma referência muito massa assim de culinária, porque ela já trabalhou na comunicação de alguns bistrôs de São Paulo, algumas pessoas dessa área, ela já comeu bastante coisas legais. Então tem uma referência de trazer assim, uma vez eu comi aquilo, eu acho que dá pra gente trazer assim pro pastel. E às vezes eu também, coisas que eu como e tal, que eu vejo, eu falo, acho que dá pra gente adaptar isso dessa forma e tal. E aí vão surgindo no dia a dia, né? A gente também tem essa questão assim de nunca deixar a nossa cabeça fechada para novas ideias, né? E sempre ter essa dinâmica de assim, pensei uma ideia, vamos como executá-la o mais rápido possível, né? Às vezes sem perfeição, mas que seja executada e a gente consiga, né, melhorar ela durante o processo. Mas uma coisa que você citou que eu acho que é legal falar dessa experiência da Natália, né? Eu lembro que você falou a questão dos restaurantes, enfim, mas ela também chegou a abrir um negócio de culinária aqui na cidade, não chegou? Sim, total, assim, é uma ideia, essa ideia inclusive é uma ideia importada, né, da cidade dela natal, assim, que ela já fazia lá, né, ela criou essa ideia do doce no pote, às vezes as pessoas, né, algumas pessoas conhecem a gente, dessa outra fase, né, a doce no pote eu acho que a gente pode falar que foi um piloto, assim, do pastelzinho, porque a questão do atendimento e da qualidade dos produtos e como que isso era feito, né? Surgiu lá, né? E ela já fazia isso lá em São Paulo na época. Fez durante um tempo, né? Mas como ela trabalhava e tal e fazia esse projeto junto, acabou que a demanda de trabalho dela era muito alta, ela acabou deixando. Aí quando ela veio para cá, a gente viu essa oportunidade de fazer esse projeto aqui de novo, né? Começar ele de novo e tal, né? Mas é um projeto assim que é um carinho muito grande, a gente tem um carinho muito grande por ele, né? É um projeto da Natália, mas que é um projeto da Natália como amiga dela lá, inclusive, mas que eu acabei abraçando aqui também para ajudar a gente a fazer esse projeto, né? Então, assim, muito do cuidado e do atendimento de todas as coisas que tem aqui no Pastelzinho, né? Eles começaram lá, né? Que foi uma escola também, né? Antes do Doce no Pote lá, a gente mesmo entregava tudo, não tinha motoboys e tal, assim, para fazer. Era tudo muito artesanal, né? Ainda é, assim, a gente, no momento o projeto está pausado, mas tem a intenção, às vezes, de voltar mais para frente, né? Quando a gente estiver mais preparado para entregar ele de uma forma, né, de uma forma que vai atender melhor os clientes, né? A gente acabou decidindo por pausar ele no momento para poder aprimorar melhor as coisas que a gente está fazendo, né? Adquirir mais conhecimento, conseguir, né, entregar uma coisa mais interessante, assim, né? Conseguir agregar, né, os negócios também e tal. Mas é uma coisa que já surgiu antes lá e que é o berço, assim, né, da nossa jornada. Mas acho que é importante você tá falando isso, é a importância do foco, né? Eu acho que é uma coisa que a gente aqui aprendeu muito, cara, né, Jéssica também, que se a gente quer fazer uma coisa bem, assim, eu acho que o foco é importante. Eu especificamente, e a Natália também um pouco tem essa característica, a gente costuma abraçar muitas ideias juntas, assim, sabe? A gente está sempre tendo ideias novas, né? Acho que a mente da economia criativa, eu acredito que as pessoas que trabalham com isso têm essa característica também. A gente está sempre tendo novas ideias. E a gente está sempre querendo começar um projeto novo, né? Só que
Recentemente, a gente aprendeu qual que é o benefício de você conseguir começar projetos, mas também terminar eles, sabe? É duro, cara, é difícil demais, assim, você ter esse foco. Mas chega uma hora que esse ato de ficar abraçando muitas coisas, começando muitas coisas, tendo muitas ideias, ele te sufoca. Ninguém te fala isso, sabe? Que é uma coisa que te sufoca porque você acumula frustrações, né? São muitos projetos inconcluídos para você carregar na sua bagagem. E aí você vai ficando chateado, né? Tanto é que vocês viram o começo da nossa história era a gente discutindo assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa que vai dar um ar pra gente, que vai mostrar pra gente que a gente consegue fazer, sabe? Que a gente consegue fazer uma coisa legal, que a gente consegue chegar na casa das pessoas e entregar um produto de qualidade, sabe? Sem a gente se pesar demais, nesse sentido de ficar se cobrando, né, de fazer as coisas perfeitas e tal. Então, assim, a Doce no Pote foi esse começo, né, esse para a gente poder aprender e aprender a fazer, ter esse foco, né, falar assim, se a gente vai fazer isso agora, vamos focar nisso. Daí não tem problema nenhum você focar naquilo. Isso, É. perfeito. Acho que você falou uma coisa muito, muito importante mesmo. Meio que a romantização da criatividade, né? Se fala Sim, muito, né, de uma maneira romântica sobre a criatividade, mas não se fala sobre esses problemas que ela pode trazer, da gente ficar querendo só criar, criar, criar e não, né, a gente começa a construir as pontes e não termina de construir as pontes e ninguém fala sobre o problema que são essas frustrações. É. Você tocou num ponto que me dói também, amigo. É muito verdade isso, viu? Brunão, 15 de março, né, pandemia no Brasil, começando quarentena, né, a gente começando a assimilar de que, nossa, aquele trem, né, começou lá na China, tá chegando aqui mesmo, a gente vai ter que se proteger, aprender sobre isso tudo e continuar trabalhando, né, buscando o nosso sustento. Como é que foi isso, assim, para vocês? Vocês criaram uma marca, né, então, logo no começo da pandemia. loucura demais, cara. Assim, a gente abriu, eu acho que, se eu não me engano, foi 4 de abril. Foi numa sexta-feira. Foi o dia que a gente não teve nenhum pedido, né? E a gente ficou assim, né? E a gente não ficou triste, sabe? Porque, assim, era pandemia, né? Pandemia, as pessoas estão preocupadas e tal, né? E aí a gente não sabia o que que ia acontecer, né, o que que vai ser daqui para frente. O Brasil estava experimentando, né, um crescimento no mercado de delivery do ano passado para cá, e com a pandemia, né, hoje em novembro, finalzinho de novembro, a gente viu como que isso explodiu, assim, né, o mercado de delivery, né. Santa Rita, mesmo serviço nos aplicativos, lá em abril, quando a gente começou, acho que tinham, assim, cerca de 40 estabelecimentos abertos, assim, no aplicativo, né, cadastrados. Hoje, se você ver lá, tem acho que quase 200, sabe? É um crescimento, assim, numa cidade de 40 mil habitantes, é um crescimento exorbitante, né? São muitas pessoas fazendo coisas nesse sentido. E a gente começou lá, né? No comecinho da pandemia, assim, né? Já estava tendo, né, os lockdowns e tudo. Mas a gente foi muito com a mentalidade assim, cara, já tá complicado. Se não der certo, tá tudo bem, né? Tá na pandemia mesmo, tudo. Vocês vão ver assim muito na nossa história que é muito essa questão do desapego, assim, né? De ficar se preocupando, porque, tipo, cara, já estamos começando no nível -50, né? Que é uma pandemia da vida, que já tende a diminuir o consumo, as pessoas tendem a ficar mais retraídas, a segurar mais o dinheiro, né, e tudo. Só que no mercado de alimentos a gente não viu assim, a gente viu, lógico, a diminuição para quem tinha o estabelecimento físico, isso afetou. Tanto é que, assim, se você for ver a configuração de faturamento do mercado de alimentação,
estimo dizer, das pesquisas que eu vi, que 85% do faturamento vem do local físico, né, do consumo no local. E o delivery representava assim de 15, 10, 5% de um estabelecimento. Era muito pouco, muito pouco. Tanto é que agora na pandemia teve estabelecimentos que conseguiram virar essa pirâmide assim de faturar assim 80% de delivery, que, né, eu imagino que tenha sido um desafio porque, né, o custo de operação, a forma de fazer isso é mais onerosa, é mais difícil, exige mais pessoas, né? A quantidade de problemas que acontece é muito maior, né? Porque você, né, acrescenta mais pessoas. Você perde mais controle, né? Porque uma coisa é você ter o seu local ali, que você tem mais controle sobre o que acontece, né, no estabelecimento. Agora, quando muda tudo, né? É por isso que infelizmente teve pessoas que fecharam também, às vezes que não estavam nem preparados para poder, por exemplo, trabalhar uma venda online, né? Não passavam cartão. Aconteceu muito, né? Foi justamente isso, né? Principalmente nos interiores do Brasil, os estabelecimentos de alimentação não estavam preparados para esse fenômeno, né? Pouco se falava sobre venda, às vezes, até por WhatsApp, que é uma coisa assim mais simples, né? Você não precisa participar de um aplicativo, participar de um sistema, de pedidos e tal. É assim, mandar no WhatsApp lá e fazer uma entrega, né? E aí muita gente foi forçada a fazer essa transição de forma muito rápida, e quem fez e conseguiu fazer bem se segurou bem, mas quem não conseguiu fazer teve muita dificuldade, se não fechou, sabe? Então, assim, foi um momento assim até de muita tristeza, né, nesse sentido assim de ver muitos negócios queridos assim fecharem, mas também foi um momento assim que eu acho que todo momento como esse de pandemia é uma máxima dos mercados assim, né, que são momentos de oportunidade também, né? E a gente com esse olhar assim mais positivo, né? No começo a gente decidiu enxergar isso não como o fim do mundo, mas como o começo de uma oportunidade para a gente, né? Então a gente foi e abraçou, vamos começar do nível menos 50, que não falei, né? Estamos num momento difícil, então assim, o que vier é lucro, né? O que vier para a gente, que a gente conseguir vender e fazer, tá ótimo. Ah, sensacional. E aí a gente foi com essa mentalidade, assim. Foi por isso que a gente decidiu, mesmo no meio de uma pandemia, abrir um negócio e criar uma marca. O pessoal já estava tudo perdendo e a gente também não tinha nada a perder. A gente estava começando já num momento difícil, né? Então, é o momento de estruturar um negócio, né? E fazer ele da forma mais correta possível. E vocês chegaram a pensar, até na proposta anterior, a ter um espaço, né, um espaço físico assim, para receber clientes e perceberam essa oportunidade da pandemia ou não? Já era sempre direcionado para o atendimento online mesmo, para entrega? Então, hoje a gente funciona no modelo que a gente chama assim de Dark Kitchen, né? Que é um modelo que está chegando no Brasil mais forte. É um modelo que você trabalha somente com delivery, nem retirada tem, sabe? É um modelo assim, é um modelo que, né, traduzindo literalmente, é a cozinha escura, né? Por que que é a cozinha escura? Porque é uma cozinha entre quatro paredes que de lá só sai os pedidos e ninguém entra, né? Então, assim, a gente pensou nesse modelo porque é um modelo mais simples de começar, né? É um modelo que tem sido uma tendência que está trazendo, está vindo de fora, né, do exterior, né? Por exemplo, a gente tem muitas pessoas que conhecem às vezes a Domino's Pizza, né? Quem vai assim em cidades um pouco maiores, vocês veem que não tem um ponto físico assim deles, eles geralmente sempre saem de lá para uma cozinha totalmente fechada assim, né? E a gente foi por essa linha, assim, desde o começo nossa intenção era fazer essa cozinha somente de delivery, né? E mais para frente abrir um ponto, né? A gente estava com a intenção de abrir um ponto físico
nesse final de ano, né, com a evolução que a gente foi tendo. Só que a gente, no momento, por questões assim do negócio, de momento de negócio e algumas coisas que a gente gostaria de melhorar no delivery, né? A gente quer extrair o máximo do delivery possível para poder abrir um ponto, para a gente estar preparado para abrir um ponto de verdade, assim. A gente está indo assim por, que nem esse lance que a gente tinha falado ali do foco, né? Se a gente começou com o delivery, a gente vai focar nesse delivery até poder entregar o melhor possível e aí depois a gente vai partir para um próximo projeto, né? Que aí seria, né, um ponto físico, outras imersões, né, que a gente gostaria de fazer nesse universo do pastel e tal. Sensacional, Bruno. Eu acho que são duas coisas assim bem bacanas. Eu acho que eu acho importante destacar mesmo da sua fala, da experiência de vocês. É isso, a questão do foco, né? Você reforçando isso, como é importante né, começar uma coisa e fazer bem ela, né? De saber, assim, vocês, né, traz essa visão de que, olha, enquanto não tiver bom a questão do delivery, tiver do jeito que a gente quer, não adianta dar um outro passo, né? Se algo não foi concluído, a questão da ponte, né? De certa maneira, a gente começar a construir a ponte, terminar de construir a ponte para poder construir uma outra. E eu acho que também a questão né, como vocês já tiveram experiência com outros negócios, né, e também aprendendo, né, como você falou, com aquele cara que começou a hamburgueria em um dia, mas vocês começaram com aquilo que vocês têm, né? Eu acho que isso é sensacional, se vocês usarem os recursos que vocês têm. Às vezes a gente vê um empreendedor que abriu um comércio, né, voltado para gastronomia, enfim, e ele pensa primeiro no ponto, né? Ele quer alugar, ele precisa de grana para poder fazer um investimento que é caro, principalmente que Santa Rita, que o aluguel é bem alto, e não pensa nisso, né? Que às vezes ele pode começar com delivery, né? E é sensacional, assim. Acho que é legal, tô reforçando esse trajeto de vocês, porque eu acho que é uma referência realmente pra galera pensar. Poxa, vai abrir um negócio? Por que precisa ter um espaço físico? Por que não começa, né, vendendo, fazendo entrega, enfim, usando o poder da internet, o que a gente tem de recurso, para depois que tiver estruturado, abrir um estabelecimento, né? Eu acho legal também que vocês pensaram no produto, não só que agrada o outro, mas que agrada vocês também, né? Isso é Porque legal. a felicidade no trabalho, acho que se dá nisso, né? Não é lógico que você se entregue para o outro, né? Você tá ali, você cria um negócio para servir o outro também, mas principalmente para ser feliz. Bom, pessoal, o papo foi tão gostoso, o Bruno foi tão gentil em compartilhar essas experiências, esses aprendizados que eles estão tendo com a Pastelzinho Corporation, que a gente teve que prolongar. Não era o nosso planejamento, a gente queria fazer um bate-papo mais curto, mais fácil de assistir, mas é muita informação importante que a gente acredita que vai servir para muitos empreendedores aqui da cidade. Por isso vai ter segunda parte, tem continuação. Curte, compartilha, brincadeira, mas continue aí com a gente e segue para a segunda parte dessa prosa que vale a pena, viu? Valeu!